minha alma nele espera, que Cristo a venha buscar. Olá, eu sou Marcelo e nós somos Peregrinos na Terra e mais uma vez estamos aqui para falar da palavra do Senhor, né? E eu queria já nesse momento chamar você para que possa refletir comigo na palavra do Senhor, em Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 e 20, né? Eu quero falar sobre um tema especial, um tema que eu preguei até na igreja em que congrego, e eu acho que vai ser muito bom falar sobre esse tema aqui por este canal. E já convido você a, se você gostar, curtir este vídeo, né, compartilhar com seus amigos, com seus contatos, no WhatsApp, no Facebook, né, que você possa compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam também receber parte da palavra do Senhor, né? Eu queria dar um tema, o tema é o propósito da sua vida. O propósito da sua vida é o tema dessa mensagem que estaremos trazendo aqui, e eu quero convidar você nesse momento a falar com Deus. Vamos orar. Deus Santo, Pai Eterno, neste momento em que falamos contigo, ó Deus querido, e aquela pessoa, Senhor, que está assistindo a esse vídeo, também, ó Deus, fala contigo neste momento. Pai Santo, te pedimos a sua orientação, a sua graça, tuas mãos estendidas, sabedoria, Senhor, para falarmos da tua palavra e para ouvirmos e entendermos a tua palavra. Que o Senhor venha abençoar todos quantos ouvir, Senhor, assistir, ó Deus querido, e ó Deus, que tu venhas abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e versículo 20. E eu quero ler aqui numa versão diferente da que geralmente você tem em casa. Se você tiver essa versão, ótimo, né? É a versão da Bíblia judaica completa. Essa Bíblia é muito boa, eu gosto muito dela. Minha Bíblia de leitura diária é esta Bíblia. E esses versículos que nós escolhemos nessa Bíblia aqui, eu achei que ficou muito interessante. E eu quero compartilhar com você essa leitura. Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 30, versos 19 e verso 20. Diz o seguinte: Convoco céu e terra para testemunharem contra vocês hoje, que eu apresentei a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida para que vivam, vocês e seus descendentes, amando a Adonai, seu Deus, prestando atenção ao que ele diz e apegando-se a ele, pois esse é o propósito da sua vida. Disso depende quanto tempo vocês viverão na terra que Adonai jurou dar a seus antepassados, Abraham, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. É isso? Então, eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre isto, e para que a gente possa entender um pouco do contexto. Isso aqui é logo depois, né, que Moisés releu toda a lei do Senhor, tudo que tinha sido estabelecido como aliança para o povo de Israel. E aquela questão em que Deus mandou Moisés dividir, parte do povo ficaria no Monte Ebal, parte do povo ficaria no Monte Gerizim, e ali eles falariam as bênçãos, recitariam as bênçãos advindas da obediência, recitariam as maldições advindas da desobediência. E agora Moisés estava estabelecendo para eles: olha, eu tenho falado para vocês e tenho demonstrado, e o céu e a terra fazem parte
de testemunhas, são testemunhas de tudo isso que eu tenho feito, obedecendo a voz de Deus para vocês. Então nós estamos falando sobre bênçãos e maldições. Esse contexto ele fala sobre bênçãos e maldições, e eu quero meditar com você. Bênção e maldição são palavras que nós sempre ouvimos na igreja, sempre ouvimos em mensagens por aí, nós temos livros escritos sobre o assunto, e bênção e maldição são duas palavras que nós encontramos durante toda a Bíblia, e você vai encontrar esse contexto, essas palavras em todo o contexto bíblico, não é isso? E eu quero que você entenda que é importante que nós possamos vir ter o conhecimento correto do que a Bíblia diz sobre isso. E eu quero inicialmente trazer para você uma história sobre esse tema, bênção e maldição. Na introdução do seu livro, o autor chamado Jorge Linhares, Jorge Linhares, em seu livro, ele diz o seguinte, na introdução, amou a maldição, ela o apanhe, não quis a bênção, aparte-se dele. Salmo 109, versículo 17. E eu vou ler para você o que ele continua dizendo. Eu pregava certa vez nos Estados Unidos sobre bênção e maldição, quando de repente entrou na igreja um senhor e se misturou ao povo. Parecendo muito aflito e assustado, não parava de olhar para a porta da igreja. Encerrada a reunião, fomos conversar com ele. Disse que fazia 2 dias que seu filho o procurava para matá-lo. Já havia se escondido numa mata, temendo que o filho o encontrasse. Não sabia mais o que fazer. Por isso, entrara ali na igreja, procurando ajuda e também para esconder-se. Perguntei-lhe como fora seu passado, ao que ele respondeu: está acontecendo comigo o mesmo que fiz com meu pai muitos anos atrás. E então contou sua história. Disse que, quando jovem, chegou em casa certa noite e encontrou sua mãe machucada, sangrando, por agressão do seu pai, que já estava dormindo. No ímpeto de raiva, pegou uma faca e foi para o quarto. Pai, levanta para o Senhor morrer de pé, gritou. O Senhor bateu em minha mãe, por isso vou te matar. Antes de se levantar, o pai disse: do mesmo jeito que você está fazendo comigo, seu filho um dia irá fazer com você. Ele não matou o pai, mas saiu de casa e foi morar com os tios. Casou-se, criou os filhos dando-lhes o melhor de si e conquistou uma situação financeira estável. E quando tudo parecia bem, começou a cumprir-se a maldição do pai. Tudo teve início com uma brincadeira entre o filho e o pai, que passou a agressão e agora chegava ao ponto de ameaçar-lhe a vida. Ele dormiu na igreja. No dia seguinte, jejuamos e oramos pelo filho. O pai arrependeu-se e pediu perdão a Deus por seus atos do passado. Foi promovido um encontro dos dois ali na igreja mesmo. Ele contou tudo para o filho. Foi um quebrantamento geral. Aí o filho disse: pai, alguma coisa ruim entrou em mim. Eu não conseguia mais vê-lo como meu pai, mas o via como um inimigo armado contra mim, pronto para me atacar. Pediu perdão ao pai e a maldição se desfez. Faz aproximadamente 10 anos que venho estudando sobre bênção e maldição. São palavras que aparecem em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Quantas pessoas tenho encontrado que têm tudo para ser felizes, mas vivem abatidas e derrotadas, perderam o prazer de viver. Muitas vivem revoltadas contra Deus, contra os pais, contra o governo, consigo mesmas. Tudo porque desconhecem que temos ao nosso alcance mais de 8.000 promessas, possíveis de serem desfrutadas no decorrer da nossa vida aqui. Se não estamos recebendo o que de bom Deus tem para nós, se nós não estamos gozando a vida no seu sentido mais amplo, mais pleno, pode ser que por trás de tudo isso
haja maldição. Deus nos propõe uma vida de vitória para hoje, para agora. Vê hoje que te proponho a vida e o bem, a morte e o mal, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deuteronômio 30, versículo 11 e 19. E ele encerra dizendo: não podemos ser cristãos futuristas, que acham que as coisas só vão melhorar quando chegarmos ao céu. Também não podemos ser como aqueles cristãos que vivem do passado, sempre olhando para trás. Se amarmos a maldição, ela nos sobrevirá. Se não desejarmos a bênção, ela se afastará de nós. O que temos amado mais? A bênção ou a maldição? Basta que prestemos atenção àquilo que tem saído das nossas bocas e eu ainda acrescento a você as atitudes que tomamos. E eu quero refletir um pouco sobre isso. Eu quero trazer a você uma reflexão sobre isso daí. Eu fiz algumas anotações. Vamos acompanhar. Acompanhe comigo um pouco do que Deus tem falado aos nossos corações, que Deus quer falar com você através dessa palavra. A pergunta que deve ficar na nossa mente nesse momento, para que possamos refletir é: o que temos amado mais? O texto bíblico que nós lemos, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, versículo 20, ele já traz para nós uma pista, já traz para nós aí algo a respeito disso. Mas eu quero que você entenda, eu quero que você reflita comigo mais, porque existem outros contextos, outros textos que vão trazer uma explicação muito clara para nós a respeito do que é o propósito de Deus para a sua vida e para a sua família, o que Deus tem para trazer para a sua vida, o que Deus pode fazer pela sua vida em detrimento de algumas atitudes, em detrimento de algo que você possa fazer. É claro que a salvação, isso é irrevogável. A salvação, ela é pela graça. A salvação, ela vem através de Cristo Jesus, através de Yeshua, o nosso Salvador. Isso é inegociável, isso é indiscutível. A salvação, ela é através de Cristo Jesus. Mas uma vez que nós fomos salvos, uma vez que nós reconhecemos Cristo como nosso Salvador, algumas atitudes nossas são exigidas. E você consegue ver isso lá na epístola de Tiago, que nós temos que fazer as obras, nós temos que viver aquilo que Deus estabelece para nós na sua palavra. E eu vou trazer para você algumas reflexões a respeito disso dentro do versículo que nós lemos. A primeira reflexão que nós queremos fazer é a seguinte: escolher entre o bem e o mal. Nós vemos esse texto no versículo 15 do capítulo 30 desse texto que nós lemos e no versículo 19. O versículo 15 vai dizer o seguinte: vejam, eu apresento a vocês hoje, por um lado, a vida e o bem, e por outro lado, a morte e o mal. O versículo 19 vai trazer para nós: convoco o céu e terra para testemunharem contra vocês hoje, que eu apresentei a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida para que vivam vocês e seus descendentes. Então, escolher entre o bem e o mal. Escolher entre a bênção e a maldição. Escolher entre viver e morrer. Escolhas. Estamos falando a respeito de escolhas. Lembre-se que o tema é o propósito da sua vida. Se você tem um propósito na vida, tudo vai seguir de acordo com o propósito. Se você tem um propósito estabelecido, tudo vai seguir de acordo com o propósito. E para que os propósitos sejam cumpridos na sua vida, você precisa fazer escolhas. Como eu já preguei anteriormente, as escolhas vão trazer consequências. Quais são essas consequências? Bênçãos ou maldições? Vida ou morte? E é sobre isso que nós estamos tratando. Então as Escrituras nos mostram que Deus estabelece os mandamentos para serem obedecidos. Ele estabeleceu os mandamentos para serem estabelecidos. Lá na Torá, no Pentateuco que você conhece, os 5 primeiros livros, lá estão estabelecidos todo o propósito de Deus, os mandamentos de Deus para o ser humano.
e que a consequência da não obediência e o mal vir sobre nós. Para que tenhamos vida, devemos escolher a vida. Caso não escolhamos a vida, o que nos vem, a consequência, é a morte. E aí eu quero trazer para vocês um texto de Êxodo capítulo 32, versículo 26, que diz o seguinte: Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha a mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Guarde isso. Os filhos de Levi se aproximaram de Moisés naquele momento. Eu vou trazer para você o entendimento disso aqui. Nesse versículo, se você for procurar lá em Êxodo capítulo 32, é quando Moisés desce do monte, depois de ficar 40 dias lá no monte, recebendo as tábuas da lei, recebendo de Deus a aliança, a palavra, recebendo de Deus tudo o que ele deveria passar para o povo, para estabelecer a aliança de Deus com o ser humano, com o homem ali, com o povo de Israel. Quando ele está descendo do monte, ele vê aquela orgia diante daquele bezerro de ouro que foi feito. Aquela bagunça que estava acontecendo lá. E aí, quando Moisés vê aquilo, ele quebra as tábuas da lei que Deus estabeleceu, que Deus tinha dado nas mãos dele. Ele quebra em sinal do pacto, da aliança que estava sendo quebrada ali entre o homem e Deus, entre o povo de Israel e Deus. Ele quebra aquelas tábuas da lei e ele fala exatamente essa palavra: pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. E se achegaram a ele, se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Eu quero trazer para você ainda outro versículo. Josué capítulo 24, versículo 15. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É importante que a gente note aí, nessas referências que nós lemos até agora, três coisas, três partes, três palavras aí, né, três extratos dessas frases, desses versículos que nós lemos. Eu quero que você reveja comigo. Lá em Deuteronômio 30 nós lemos descendentes, lá no versículo 19. Você e seus descendentes. Lá em Êxodo 32 nós lemos os filhos de Levi. E em Josué nós lemos eu e a minha casa. Existe algo por trás desses contextos que nós lemos, né? Todos eles representam uma mesma coisa. Eles vão trazer para nós a lembrança a ideia de família, né? Descendentes são os meus filhos, aqueles que me seguem, a minha família. Né? Os filhos de Levi são a família de Levi, os descendentes de Levi. E aí Josué vai e fala: eu e a minha casa, ele e a família dele serviriam a Deus. Então essa palavra é para você que tem uma família. Esta palavra é para você que pretende formar uma família. Esta palavra é para você que quer que a sua família seja uma família diante de Deus. Esta palavra é uma palavra para você que quer ter uma família rendida aos pés do Senhor Jesus. Então, prestemos atenção ao que Deus está falando para nós através dessa palavra. Palavra que vai trazer para nós entendimento, que vai trazer para nós luz a respeito da bênção e a respeito da maldição que está estabelecido na palavra de Deus. Mas o que é isso? Vamos lá, vamos continuar seguindo. Você pega ainda em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte: Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. O povo não lhe respondeu nada. Elias estava ali, nesse momento, chamando o povo a adorar a Deus com sinceridade. Ou seja, adorar a Deus de todo o coração. Adorar a Deus
com propósito, a adorar a Deus de verdade. E ele estava falando, olha, chegou todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Muitas vezes nós estamos cocheando entre dois pensamentos, entre servir a Deus e viver as coisas do mundo, entre agradar a Deus e agradar a nós mesmos, entre agradar a Deus e agradar ao homem. Nós não temos que tentar agradar o homem, nós temos que agradar a Deus. Não interessa o que o homem vai pensar, não interessa o que a sua liderança pensar, o importante é você agradar a Deus. Se você estiver agradando a Deus, cumprindo a palavra de Deus, isso é o mais importante. Agora, você tem que entender que é preciso que nós estejamos ali submissos. Deus estabelece para nós a submissão, mas a submissão com respeito à palavra dele, a submissão com respeito à autoridade dele, que é a autoridade acima de toda autoridade. Então nós temos que entender isso. E aí Elias fala, se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe deu ouvidos. O povo continuou adorando a Baal. E eu quero dizer para vocês um entendimento que eu estudei, que eu li em livros, em algumas referências de alguns autores, né, que falam sobre Baal. Às vezes a gente pensa e a gente vê em algumas enciclopédias Baal uma estatueta como se fosse uma única entidade, como se fosse uma única divindade pagã daquela época. Mas segundo alguns estudos, né, segundo algumas pessoas vão dizer, alguns estudiosos vão dizer que Baal é um acróstico, né? Que Baal é uma palavra que formada por outras palavras, né? A palavra Baal, ela vai significar um grupo de entidades, né? Que seria Beuzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã, formando a palavra Baal. Seriam essas entidades que estariam naquela época ali governando, né? Girando ao redor ali do povo de Israel, trazendo desgraça, trazendo idolatria, trazendo coisas erradas no meio do povo de Deus. E é importante que você entenda que muitas vezes entidades do mal tentam fazer você se desviar do caminho. Entidades do mal tentam fazer você se afastar da presença de Deus. Mas é muito importante que você fique firme agradando a Deus. Que você fique firme obedecendo a palavra do Senhor. Porque o que mais o inimigo da nossa alma quer é nos fazer corromper. É nos tirar da presença de Deus. É nos tirar da vontade de Deus. É nos tirar do centro da vontade de Deus. É por isso que o nome dele é Satanás. É por isso que o nome dele é diabo, é enganador, significa usurpador, aquele que tenta enganar, aquele que engana, ele é um mentiroso e ele tenta fazer com que as pessoas se afastem do mandamento de Deus. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê dentro da palavra de Deus sempre Deus exigindo de nós que nós cumpramos os mandamentos do Senhor. Mas a igreja foi ensinada de que não se precisa cumprir mandamentos. A igreja foi ensinada de que não se precisa obedecer aos mandamentos do Antigo Testamento. Mas isso, a igreja foi ensinada de que não precisa cumprir os mandamentos do Antigo Testamento, dizendo que esses mandamentos foram para o povo de Israel, que a igreja agora vive de outra forma, a igreja agora vive na graça. Mas isso é um engano. Isso é um engano que foi implantado no seio da igreja do Senhor. A palavra não diz isso. A palavra vai falar para mim e para você em todo o tempo, e você vai ver Jesus dizendo que nós temos que obedecer aos mandamentos, que Ele próprio veio obedecer aos mandamentos. É preciso que eu e você entendamos que a palavra de Deus ela é para ser cumprida. A palavra do Senhor ela precisa ser cumprida, que eu quero trazer para você nessa oportunidade esse entendimento. E você vai entender, você vai perceber o que Deus tem estabelecido para mim e para você. O segundo tópico dessa palavra é decisões que trazem vida, né? Decisões que vão trazer vidas. Algumas decisões que tomamos nos trazem morte, trazem maldições para a nossa vida. Outras decisões vão trazer vida. Quando você decide aceitar a Cristo como seu Salvador, ela traz vida para você. Quando você decide reconhecer Cristo como seu único Salvador, através da graça do Senhor, isso vai trazer vida para você. Vida com abundância, vida eterna. Agora, obedecer a palavra
ela vai trazer para você as bênçãos da obediência. Vamos lá. As decisões que podem trazer vida. A primeira decisão que pode trazer vida para você é obedecer aos mandamentos estabelecidos por Deus. Lá no versículo 8 de Deuteronômio capítulo 30, versículo 8 e versículo 9, vai dizer para nós o seguinte: vocês voltarão e prestarão atenção ao que Adonai disser, e obedecerão a todas as suas mitzvot, ou mandamento, que eu dou hoje a vocês. Então, Adonai, seu Deus, dará a vocês mais que o suficiente em tudo o que resolverem fazer. O fruto do seu corpo, o fruto do seu gado e o fruto da sua terra, tudo isso prosperará, pois Adonai se alegrará outra vez em fazer o bem a vocês, como ele se alegrou com seus antepassados. Então nós estamos vendo aqui, né, que está na palavra que se eu e você obedecermos aos mandamentos do Senhor que Deus estabeleceu para nós, está dizendo para nós que Ele irá abençoar a sua vida, que Ele irá trazer benefícios, que Ele irá fazer com que a sua vida seja uma vida frutífera, tanto na sua família, como no seu trabalho, como em tudo que você fizer, será abençoado pela obediência. Obediência aos mandamentos. Obediência ao que Deus estabeleceu. Muitas vezes nós temos sido enganados. Muitas vezes nós temos sido ensinados errado. Por quê? Porque esquecemos que temos que obedecer. Porque fomos doutrinados a não obedecer. Não, a gente hoje só precisa obedecer a 2 mandamentos. Jesus deu para nós somente 2 mandamentos. Não. Jesus resumiu os mandamentos do Senhor nesses 2. Ele não determinou que você só obedecesse esses mandamentos. Nós temos que entender isso. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a palavra de Deus para que você possa reconhecer os contextos daquilo que as pessoas pregam para você, para que você possa reconhecer aquilo que é ensinado pela palavra, não somente pelas palavras dos homens. Eu estou falando aqui com você, eu estou te mostrando um versículo bíblico, eu estou te mostrando aquilo que a Bíblia descreve para mim e para você. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 26, versículo 16, diz o seguinte: hoje o Senhor, o teu Deus, te manda cumprir estes estatutos e juízos, guarda-os e observa-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Olha só, é Deus usando Moisés para falar que é necessário guardar, é necessário obedecer, é necessário observar, é necessário estar de todo o coração e de toda a nossa alma. É necessário. Mas, para que não fique somente lá no Antigo Testamento, para que você não possa dizer que eu só estou usando textos do Antigo Testamento, eu vou trazer versículos também do Novo Testamento. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, vai trazer para você o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade do Pai que está nos céus? Jesus está dizendo isso. Qual é a vontade do Pai que está nos céus? É que apenas você carregue uma Bíblia? Que apenas você vista uma roupa de crente, bote uma gravata, você vai para a igreja todos os dias da semana, que tenha culto, que você faça aquilo que o pastor manda? Isso é fazer a vontade do Pai? Ou fazer a vontade do Pai é ver o que a Bíblia está dizendo para você? E eu acabei de mencionar para você que a Bíblia está dizendo que Deus exige de nós o cumprimento da obediência. Nós obedeçamos a palavra. Isso é fazer a vontade do Pai. E aí, quando a gente lê esse texto de Mateus 7, 21, a gente percebe que Deus, ele diz que se nós obedecermos, né, a Jesus, se nós obedecermos a palavra, né, se nós seguirmos a Cristo, se nós reconhecermos a Cristo como nosso Salvador, nós temos salvação.
Isso é, como eu já falei aqui, isso é fato inegociável. Se nós reconhecermos Cristo como nosso Salvador, nós encontramos a salvação. Agora, porque fomos salvos por Ele, nós temos a necessidade de obedecer aos mandamentos. Primeiro, porque é a vontade de Deus que obedeçamos. Primeiro por causa disso, porque é a vontade de Deus. E o próprio Yeshua, o próprio Jesus Cristo, obedeceu a todos os mandamentos. E assim, eu e você, seguindo o exemplo dele, precisamos também obedecer. E ele continua dizendo, a segunda decisão que você pode tomar, que pode te trazer vida, é obedecer às palavras de Cristo. Quais palavras? Eu vou trazer para você a referência aqui em Mateus 7, 24, um pouquinho depois desse último versículo que nós lemos, diz o seguinte: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando eu e você praticamos, ouvimos e praticamos a palavra de Deus, isso vai ser para nós vida. Nós seremos semelhantes ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E o que seria isso? O que Yeshua está querendo dizer, sobre edificar a casa sobre a rocha? O que Jesus quer dizer quando fala edificar a casa sobre a rocha? É edificar a sua vida sobre a firmeza da palavra. É edificar a sua família sobre a firmeza da obediência. Quando eu e você obedecemos, as consequências da obediência são a bênção para a sua família. As consequências da obediência são a bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida. Tudo aquilo que está descrito lá na Torá, tudo aquilo que está descrito lá no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, você vai perceber que Deus estabelece para mim e para você bênçãos, se você obedecer, se eu obedecer a palavra. Esse trecho do Evangelho que nós lemos mostra a pedra angular do caráter do homem que é transformado por Deus. Quando isso acontece, ele será bênção. Não apenas ele vai ter a bênção, mas ele próprio vai ser bênção. E isso é transportado também para os seus descendentes, para a sua família. E aí você pega lá em Atos capítulo 16, versículo 3, o seguinte. Versículo 31, diz o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nessa ocasião, Paulo e Silas estavam na prisão. Tinham sido presos por fazer a vontade de Deus, por obedecer a Deus. Tinham sido chicoteados, estavam em cadeia. E de repente eles estavam orando e cantando e as cadeias se rompem. A cadeia há um terremoto. E o carcereiro, achando, quando acordou, depois de toda aquela confusão, quando ele se despertou, que viu o que tinha acontecido, as portas estavam abertas, as cadeias estavam abertas, ele achou que todos os presos tinham ido embora. E ele já ia se matar. E Paulo impede ele de se matar e fala: não faça isso. Não faça isso, porque todos nós estamos aqui. E aquele homem vê aquilo, fica maravilhado e pergunta: olha, como é que eu posso fazer para conseguir a vida eterna? O que eu posso fazer para ser como vocês? E ele foi e falou, Paulo falou para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando você crê em Cristo, mas crer não é somente acreditar. Crer não é somente saber que Ele é real. É obedecer, é viver com Ele, é viver para Ele, é ser servo dEle de verdade. Isso é crer. Mateus capítulo 12, versículo 50, ainda vai trazer para nós o seguinte: pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Obedecer a Deus é o essencial para sermos parte da família de Deus. Quando assim agimos, nossa família também será abençoada. Nós faremos parte da família de Deus. Nessa ocasião desse versículo que nós lemos, Jesus estava numa casa
E eu vi uma multidão de pessoas dentro da casa ouvindo ele pregar. Eu via pessoas fora ouvindo ele pregar e ensinar. E aí chega a mãe e os irmãos de Jesus. E alguém fala para ele, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele fala, a minha mãe e os meus irmãos são todo aquele que fizeram a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, quando você faz a vontade de Deus, e eu já falei que fazer a vontade de Deus é obedecer. Fazer a vontade de Deus é cumprir os mandamentos. Quando você faz a vontade de Deus, você faz parte da família de Deus. É importante que nós entendamos isso. Mesmo que alguém diga que isso não pode. Mesmo que alguém diga que não devemos fazer isso, que nós não somos o povo de Israel. Mas entenda que a igreja ela foi enxertada na oliveira. O apóstolo Paulo vai falar isso para mim e para você, que nós fomos enxertados na oliveira. A oliveira é Israel. Se nós fomos enxertados, nós usufruímos da mesma seiva. E Jesus Cristo vai dizer que Ele é a oliveira verdadeira. Né? Se nós fomos enxertados ali, nós usufruímos da mesma seiva e vamos dar o fruto. Tudo que a árvore vai ter, nós como galhos enxertados naquela árvore, vamos ter também. Nós vamos ter as bênçãos de Israel sobre a nossa vida. Então, tudo que está para Israel está para nós. Exceção, é claro, existem leis que são somente para Israel. Por exemplo, a circuncisão. A circuncisão não é para os gentios, a circuncisão é para Israel. Então é importante que eu e você saiba que existem leis que são para nós, né, que são para todas as pessoas, e existem leis que são somente para o povo de Israel, como aquele povo que tem a aliança com o Senhor. É importante que nós saibamos disso. Agora, alguns mandamentos são para todos nós, mandamentos que são para Israel e servem para nós também, mas tem mandamentos que são só para eles. Mas é importante que nós entendamos quais nós devemos cumprir e o que devemos cumprir, devemos obedecer. É importante. Para você saber isso, você tem que ler na palavra. Você tem que buscar na palavra de Deus, que a palavra de Deus está aqui como o nosso manual, como o nosso guia. A palavra de Deus é a nossa bússola. Né? Você compra uma televisão, a televisão tem manual de instruções. Você compra um aparelho, um telefone, tem manual de instruções. A Bíblia é o seu manual de instruções. Vamos lá. Quando obedecemos a Cristo, fazemos a vontade de Deus, descobriremos a chave para o conhecimento espiritual que trará a bênção da verdade para o meio da nossa família. Quando nós servimos a Cristo com todo o nosso coração, quando nós obedecemos a Ele, a verdade estará na nossa vida. E a nossa família vai colher as bênçãos da obediência. Então, as verdades do ensino de Jesus, do ensino de Yeshua. Vamos lá. João capítulo 7, versículo 17 vai falar para nós o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Aí tem um mistério. Jesus está dizendo, você quer descobrir? Você quer descobrir qual é a vontade de Deus? Você quer saber? Quer fazer a vontade de Deus? Olhe para o ensino de Jesus. Olhe para as palavras de Jesus. Veja tudo aquilo que ele fez e falou e ensinou. E você vai ver que você terá que obedecer a Deus. Esta é uma verdade do ensino de Jesus. João capítulo 14, versículo 23, mostra a garantia da bênção da comunhão divina na vida de quem é fiel. Obedecer a Jesus Cristo mostra para nós que servir a Deus nos traz comunhão com o nosso Senhor. E ele diz assim, João capítulo 14, versículo 23, respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele, e nele faremos morada. Olha que coisa linda. Se alguém me amar, se alguém amar Jesus, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Você é morada do Altíssimo? Você é morada do Senhor? Você é morada de Deus? Porque se você amar a palavra de Jesus, se você obedecer aos mandamentos do Senhor, o Pai vai te amar. E eles virão até a sua vida.
E a sua vida será abençoada, a sua vida será avivada, a sua família será abençoada, a sua família será avivada. Você será guardado. As bênçãos da obediência. Aí no terceiro tópico. Como podemos obedecer a Deus? Sabe, isso é interessante, que algumas pessoas acham impossível obedecer a Deus, acham impossível obedecer aos mandamentos. Algumas pessoas dizem que nós não podemos obedecer os mandamentos porque se você quebrar um, você quebra todos. Mas olha o que a palavra diz. Esses ensinamentos que foram ditos aí durante séculos e séculos na igreja. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Deuteronômio capítulo 30, versículo 11 a 14. Deus, através de Moisés, falando ao povo de Israel sobre a obediência à palavra, sobre a obediência ao mandamento. Diz o seguinte: pois esta mitzvah, mandamento, que hoje entrego a vocês, não é muito difícil. Não está fora do seu alcance. Ela não está no céu para que vocês precisem perguntar: quem subirá ao céu por nós? Atrará até nós e nos fará ouvi-la para que lhe possamos obedecer. Da mesma forma, ela não está no além-mar para que vocês precisem perguntar: quem atravessará o mar por nós? Atrará até nós e nos fará ouvi-la para que lhe possamos obedecer. Ao contrário, a palavra está bem perto de vocês, em sua boca e em seu coração, portanto, vocês podem praticá-la. Olha que interessante. Deus estava falando que não é impossível obedecer. Deus estava dizendo que não é impossível, que a palavra não está longe para que possamos obedecê-la, que o mandamento não está longe, não está distante de nós. E ele fala que, muito pelo contrário, a palavra está bem perto de vocês. Ela está em sua boca e em seu coração. Portanto, vocês podem cumprir. Olha o que Deus fala. E aí alguém vai e fala para mim e para você que é impossível obedecer. Alguém fala para mim e para você que não dá para obedecer, que nós temos que viver somente pela fé. Não é isso que a Bíblia diz para mim e para você. Não é isso o que precisa ser ensinado na igreja. O que precisa ser ensinado é a palavra. O que precisa ser ensinado é a verdade. O que precisa ser aprendido é a verdade. É possível obedecer ao mandamento, porque a Bíblia fala isso. E ela fala que a palavra está bem perto de vocês. Se você ler João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? É a palavra. Quem é a palavra? Jesus, Yeshua. Lá no Antigo Testamento, lá na Torá, já estava sendo dito que Jesus estaria perto de você, dando a você condições de obedecer a palavra e obedecer a Ele mesmo, porque Ele é a palavra, Ele mesmo é o próprio mandamento. E Ele fala mais, que está perto, bem perto, e está em sua boca e em seu coração. Aqui tem uma chave de conhecimento para você. Quando diz que está em sua boca, a palavra diz, lá no Antigo Testamento vai dizer que Deus mandou que os pais ensinassem aos filhos, para que eles estivessem sempre na mente e no coração. Mas tem muito mais do que isso. Quando Jesus, lá no futuro, Jesus disse: este é o meu corpo, quando ele pegou o pão, isto é o meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Coma deste pão e beba deste cálice. Quando Jesus falou isso, e nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós temos a palavra na nossa boca. Nós temos a palavra, a representação da palavra em nós. E ele diz que nós podemos praticar, podemos viver, podemos praticar os mandamentos do Senhor. É possível viver. Vamos continuar. A palavra é Jesus, né? Ela está na nossa boca. É fácil, é possível praticar. Às vezes,
vai dar um trabalho para nós nos adaptarmos à nova verdade, nos adaptarmos a uma realidade diferente, porque tem sido massivamente ensinado isso. Autores, por cima de autores, falam e falam e falam sobre isso. Mas precisamos entender a verdade da palavra de Deus. Para obedecer a Deus, basta estarmos ligados na oliveira verdadeira, que é Yeshua. E aí, nós vamos entrar agora no último tópico, né? Pois esse é o propósito da sua vida. Lá, no versículo 20, nós lemos o seguinte: amando Adonai seu Deus, prestando atenção ao que ele diz e apegando-se a ele. Pois esse é o propósito da sua vida. Esse é o propósito da sua vida. Qual é o propósito da sua vida? Amar a Deus, prestar atenção ao que ele diz e apegar-se a ele. Então, o propósito da sua vida é amar a Deus, prestar atenção ao que ele diz e apegar-se a ele. Quando eu e você cumprimos essas coisas, nós estaremos cumprindo a palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Começaremos a entender que precisamos obedecer aos mandamentos. Vamos entender que precisamos dar ouvidos ao que ele fala, ao que ele diz na sua palavra, ao que Jesus disse. E precisamos, acima de tudo, nos apegar a ele. Só podemos nos apegar a ele se amarmos a ele de todo o coração. De acordo com o que vimos até aqui, e conforme o que diz o versículo 20 que nós lemos, né? O propósito da nossa vida é amar a Deus, prestar atenção ao que ele diz e apegar-se a ele. Através desse propósito, as bênçãos virão sobre nossas vidas e sobre nossas famílias. Então veja o que diz o final do versículo 20. Se nós prosseguirmos, o final do versículo 20 diz o seguinte: disso depende quanto tempo vocês viverão na terra, que Adonai jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Quanto tempo vocês vão viver depende de vocês. Como vai ser a sua vida e a vida da sua família depende de você. Depende de você amar a Deus, dar ouvidos ao que ele diz, se achegar a ele. Quando você faz essas coisas, você estará iniciando o processo de obedecer a Deus e de assim receber as bênçãos da obediência. Então, qual é o propósito da sua vida? As bênçãos estarão conosco enquanto estivermos nessas condições. Servir ao Senhor com sinceridade e mostrar à nossa família como é que devemos seguir ao Senhor Jesus, a Yeshua. Esse deve ser o nosso propósito. Esse deve ser o foco da nossa vida. Nosso propósito deve ser amar a Deus, prestar atenção na sua palavra, nos apegarmos a ele. Eu quero deixar um último versículo para você. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Se você tem os mandamentos, se você guarda os mandamentos, então você ama ao Senhor. E se você ama, o Pai te ama. Ele te ama. Isso é importante. Ele vai se manifestar na sua vida, vai se manifestar na sua família. E você vai entender como que nós precisamos viver nessa terra. Muito diferente do que vem sendo ensinado para nós. Muito diferente do que falam em livros. Muito diferente. O nosso foco principal deve ser servir a Deus com um propósito. Viver a Ele, viver para Ele com um propósito. O propósito da nossa vida. Amar a Ele, obedecer os mandamentos e receber de Jesus a vida eterna. Não porque você obedece aos mandamentos.
Você vai receber de Jesus a vida eterna, a salvação, porque você creu no que Ele veio te dar. Mas, a partir daí, obedecer aos mandamentos é nossa obrigação enquanto servos de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Guarde essa palavra. Assista esse vídeo mais de uma vez se precisar. Compartilhe com seus irmãos. Compartilhe com seus amigos. Mande para os seus contatos, para que esta palavra possa chegar em outros corações, em outras vidas. Compartilhe. Dê o seu like aí, né? Eu peço a você, dê o seu like aí, se inscreva neste canal, compartilhe e aprenda da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que Jesus te abençoe e te guarde. Amém? Deus te abençoe. Nós somos peregrinos na terra.